Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um suplemento que eu encontrei aqui no GitHub, que ele tem uma funcionalidade bem interessante. Você consegue a partir dele gerar textos diretamente no Word, certo? Isso é legal, usando LLM, certo? O legal dele, o diferencial, né, em relação, por exemplo, ao Copilot, é que você gera texto a partir de LLMs locais que estão instaladas no seu computador a partir do Olama, ok? Então você, para poder utilizar esse suplemento, você precisa ter o Olama instalado. Inclusive eu já tenho um vídeo aí que explica como é que instala o Olama diretamente no seu computador e como é que você faz para instalar também modelos LLMs disponíveis de forma local, tá bom? Então você tendo o Olama instalado, você pode instalar esse suplemento que ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu Word passe a gerar textos de forma local, sem necessitar de um Copilot, por exemplo, de uma assinatura cara e não precisa também ter internet. Então é bem interessante, eu já dei uma testada. O procedimento de instalação é simples, né? Ele tem aqui o passo a passo. Os pré-requisitos é o Windows 10, pelo menos, né? Na versão 22H2 ou superior, né? E o Microsoft Office 2010 também ou superior. Então é tranquilo, né? Os requisitos aqui para quem tem intenção de instalar. O processo de instalação é simples, né? Você precisa seguir esses passos que ele define aqui. Primeiro você tem que instalar o Olama, ele inclusive coloca o link do Olama aqui para você já acessar a página e baixar o Olama. Em seguida você deve executar esse comando aqui lá no terminal do Windows. Então você só copia, vai lá no CMD e cola, né, o comando, certo? Tranquilo. Em seguida você vai também copiar esse outro comando. Após terminar a instalação desse modelo aqui, você vai também usar esse outro comando. Então terminou de instalar, eu já tenho aqui, eu não vou instalar novamente. E aí em seguida você vai, coloca esse outro comando aqui, beleza? Pressiona Enter, também ele vai executar e vai finalizar. Próximo passo é baixar uma dessas duas versões aqui do TextCraft, ou a versão 32 bits ou a versão 64 bits, aí vai depender do seu computador, do seu hardware. Bom, beleza. Depois que você extrai, né, a pastinha, quando você baixa aí a versão TextCraft, você vai extrair, certo? Extrai aí. Eu já tenho extraído aqui no meu computador. Tá aqui a pastinha. Então você, depois que extrai, ele vai disponibilizar esses dois arquivos. Você vai executar o setup.exe e ele vai fazer o processo de instalação. Após isso, é só abrir o Microsoft Word, né? Como ele mesmo explica aqui, ó. Você vai executar o setup.exe, né? E aí e vai executar o Office add em setup.msi para instalar o TextCraft, né? Esses dois arquivos aqui, beleza? Bom, depois que você instala, você deve verificar se o Olama já está funcionando. Eu vou digitar aqui Olama. Ele vai executar, vai ficar executando aí na barrazinha, próxima barrazinha do relógio, a barra de tarefas. E o próximo passo é abrir o Microsoft Word. Então, eu vou abrir aqui o Word, abrir um novo documento para a gente testar. Se você observar agora, no Microsoft Word vai ter um novo menu, né, na barra de menus, chamado Craft. Pronto, você vai clicar no Craft, ok? Você vai, tem as opções aqui, inclusive aqui você pode escolher, eu tenho vários modelos já instalados, do modelos e LLMs, e aí você vai escolher o que você acha mais interessante, certo? Você pode colocar ele como o modelo padrão, nesse caso aqui eu coloquei o Queen 2, e aí você tem a opção de gerar. Né? Você clica aqui em gerar, você coloca o que você quer gerar, por exemplo, crie um poema sobre a felicidade. E ele vai começar a escrever aqui, rápido inclusive, aqui essa versão do Queen 2, eles têm apenas 5 bilhões de parâmetros, mas ele vai executando aqui normalmente. Então ele criou aqui para mim, lembre-se das palavras que dão vida e a cada passo é mais claro o caminho. Eu vou colocar outra coisa aqui para ver se ele dá prosseguimento, eu vou colocar aqui embaixo, vamos colocar aqui alguma coisa, crie um texto cujo tema seja inteligência
artificial. Crie um texto cujo tema seja inteligência artificial. Vou colocar aqui embaixo e vou gerar aqui para ver se ele vai gerar alguma coisa. Ele gerou um outro texto aqui. Eu vou mudar o modelo, vou colocar aqui um modelo mais conhecido. O Qwen 2, mais de 7 bilhões de parâmetros, eu acredito que seja melhor, certo? Eu vou colocar aqui embaixo e vou colocar agora, criar uma redação sobre a Segunda Guerra Mundial. E vou gerar para a gente ver se o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Dependendo do modelo, ele vai demorar mais, né? Obviamente, porque ele precisa processar esse modelo localmente. Então, é preciso também entender que a placa de vídeo é bem requerida nesse momento, tá bom? Ele está gerando aqui o texto, um pouco mais lento do que anteriormente, por conta do tamanho da LLM, que é maior, né? É 7 bilhões de parâmetros. E mesmo assim, eu estou achando que está numa velocidade legal, certo? Então ele está colocando aqui a Segunda Guerra Mundial, um período de intransigente conflito e tragédia em largas escalas no século XX para os humanos ao redor do mundo. Teve sua origem nas crises internacionais da década de 1930. As principais nações envolvidas foram o eixo, comprometidas com a Alemanha nazista, a Itália, aliás, e o Japão, né? E as nações aliadas compostas dos Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha e a França. Cara, eu achei bem legal não ter aí a dependência da internet, né, para poder você gerar essa parte aqui de textos dentro do Word. E a partir de agora, né, basta você baixar, instalar e já começar a utilizar, tá bom? Pois é, pessoal, finalizado aqui o texto, ficou bem interessante, né? Eu estava dando uma lidinha aqui, ficou interessante. Eu posso também, dentro do Craft, trabalhar com RAG, né? O que seria RAG? RAG é uma forma que você tem de interagir com documentos locais, de forma local. Então, eu vou adicionar aqui um documento qualquer, um documento pequeno, colocar aqui e ele vai carregar, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um texto aqui, resuma o documento. E vou pedir para ele gerar, né? O documento trata de um curso sobre o uso de WordPress, ele oferece uma breve introdução ao tema, explora a abordagem de instalação de WordPress em ambientes locais e cloud e termina com uma descrição prática de como instalar. É exatamente isso que o documento trata. Então, ele está trabalhando também com RAG, isso aqui ficou show, cara, muito bom. Ele tem outras funcionalidades que eu também vou dar uma verificada, por exemplo, eu posso selecionar aqui e pedir para ele reescrever, né? Ele vai reescrever aqui de uma forma diferenciada, ok? Então, ele também tem a opção de fazer um review, ou seja, fazer um resumo, certo? Eu gostei bastante, ela já está instalada aqui, eu já vou começar a utilizar com certeza essa ferramenta chamada o TextCraft, certo? Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é bem recente desse suplemento aqui, eu confesso que eu achei bem legal a ideia, bem interessante e eu já vou começar a usar com certeza, tá bom? Bem interessante. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!